Fala, lindezas! Muito bom dia! Começando aqui mais um episódio da nossa live Leitura de Fazedor. Nessa temporada nós estamos lendo juntos o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Ele é prêmio Nobel de Economia e este livro foi considerado uma obra-prima pela Financial Times, uma versão do Times Square, lá, Time News, sei lá. Estamos lendo juntos esse livro, esse aqui é o 5º livro que a gente está lendo juntos, está em live, tá bom? Se você perdeu os outros episódios, acesse o nosso canal do YouTube, lá tem todas as reprises, tem todos os outros livros que a gente leu na playlist Leitura de Fazedor. Você me acha no YouTube digitando, procurando por Gustavo Aron, por Story Labs ou pelo quadro Leitura de Fazedor, também vai te colocar lá, tá bom? Vamos lá continuar de onde a gente parou ontem. Ficções úteis. O que são ficções úteis? Você foi convidado a pensar nos dois sistemas como agentes dentro da sua mente, como suas personalidades, capacidades e limitações individuais. Vou muitas vezes usar sentenças em que os sistemas são o sujeito, como o sistema 2 calcula produtos. Você não estava aqui ontem? O sistema 1 e o sistema 2 são dois jeitos de pensar dentro da nossa mente. O sistema 1 é impulsivo, responde rápido. Sabe quando você faz assim, a pessoa faz assim? Esse é o sistema 1, dizendo que ele não quer tomar um tapa na cabeça. O sistema 2 já é um pouquinho diferente. Sabe quando você está no mercado e tem uma criança gritando que nem uma louca para a mãe pegar um negócio que ela não quer pegar? E aí você olha e fala assim, se eu der uma bicudinha assim, ó, um chutinho na nuca dessa criança, ela dá uma desmaiadinha, dorme um pouco, depois uns 4 meses de fisioterapia e tá zero, né? Aí você fala, mas eu posso ser preso se eu fizer isso. A mãe dela não vai curtir. Esse é o seu sistema 1 e o 2 conversando para você não ser preso, saca? Então vamos continuar. O uso de uma linguagem assim é considerado um pecado no círculo de profissionais nos quais eu transito, pois parece explicar os pensamentos e ações de uma pessoa pelos pensamentos e ações de pessoas em miniatura, dentro da cabeça de alguém. Gramaticalmente, a sentença sobre o sistema 2 é semelhante. O mordomo anda furtando dinheiro das compras. Meus colegas observariam que a ação do mordomo, na verdade, explica o desaparecimento do dinheiro e, com razão, perguntam se a sentença sobre o sistema 2 explica como produtos são calculados. Minha resposta é que a breve sentença ativa que atribui o cálculo ao sistema 2 é planejada para ser uma descrição e não uma explicação. Ela é significativa apenas devido ao que você já sabe sobre o sistema 2. É uma forma abreviada para o seguinte: a aritmética mental é uma atividade que exige esforço. Não deve ser realizada enquanto você está fazendo uma curva à esquerda ou está associada a pupilas dilatadas. E está associada a pupilas dilatadas e a batimentos cardíacos acelerados. De modo similar, a afirmação que dirigir em rodovia sobre condições rotineiras cabe ao sistema 1, que é reto toda a vida. Sabe, quando você fala, toca reto toda a vida, você vai cantando assim, ei, 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 menina bonita do aluguel, uau, uau. Vai tranquilão? Esse é o sistema 1. Significa que guiar carro por uma curva é algo automático e quase não exige esforço. Implica também que um motorista experiente pode andar por uma estrada vazia enquanto conversa. Finalmente, o sistema 2 impediu James de reagir totalmente ao insulto. Significa que James teria sido mais agressivo em sua reação se a capacidade para o controle laborioso houvesse sido danificada. Por exemplo, se ele estivesse mamado, bêbado, né? Quando a gente está bêbado, a gente meio que liga o foda-se. Sabe? Tipo festa da firma. Eu nunca gostei dessa merda aqui, é todo mundo muito babaca nessa banda. No outro dia você, oi gente, tudo bem? Certo? O sistema 1 e o sistema 2 são tão centrais à história que conto neste livro que devo deixar absolutamente claro que se tratam de personagens fictícios. Sistema 1 e 2 não são sistemas no sentido clássico de entidades com aspectos ou partes que interagem, e não há nenhuma parte do cérebro que um ou outro sistema chamaria de lar. Você pode muito bem perguntar qual a finalidade de introduzir personagens fictícios com nomes horríveis num livro sério.
A resposta é que os personagens são úteis devido a determinadas peculiaridades de nossa mente. A sua e a minha, no caso a dele. A minha é de boa. Uma sentença é compreendida mais facilmente se descreve o que um agente, o sistema 2, faz e que se descreve o que determinada coisa é, quais propriedades ela tem. Em outras palavras, o sistema 2 é um sujeito melhor para uma sentença do que expressão aritmética mental. Aqui em casa tem os papagaios, periquitos. Eles vêm e entram dentro do telhado, assim, na fresta, tem uns pardalzinhos. E eles entram lá e tiram eles do ninho deles só de zoas. Sabe? Tira eles e ficam gritando. Eles vêm lá fora, ficam bagunçando. É incrível, eles são os zoeiros da casa. A mente, sobretudo o sistema 1, parece dotada de uma competência especial para a construção e interpretação de histórias sobre agentes vivos, que têm personalidades, hábitos e capacidades. Você formou rapidamente uma má opinião do mordomo ladrão, está esperando mais comportamento inadequado vindo dele e vai lembrar dele por algum tempo. É o que espero que aconteça também com a linguagem dos sistemas. Por exemplo, se eu mostrar o meu dedo do meio para você, automaticamente você entende como uma ofensa. Não importa o que significa para mim, não importa o que eu queira dizer, né? Não importa se foi assim que eu aprendi a falar que tá tudo bem. Se eu fizer esse símbolo, você vai se sentir ofendido. Esse símbolo, para muita gente, é o símbolo do rock and roll, do capiroto. Mas em linguagem de sinais, ele significa outra coisa, significa umas coisas muito fofinhas, saca? Então, tudo depende um pouquinho do jeito que você analisa as coisas. Por exemplo, se você tá na rua, né, você e sua namorada, e vem um cara andando na sua direção, lambendo os beiços, assim, olhando pra ela e fala assim, que isso? Automaticamente, você vai falar assim, irmão, você tá maluco? Né? E você não vai parar pra pensar que esse cara pode estar ouvindo uma música, pode estar vendo alguma coisa ali atrás. É o sistema 1 assumindo o controle completo das suas ações. Tipo nas eleições, sabe? Por que chamá-los de sistema 1 e sistema 2? Em vez de termos mais descritivos como sistema automático e sistema oneroso. O motivo é simples. Sistema automático leva mais tempo para ser dito do que sistema 1. E desse modo toma mais espaço em sua memória de trabalho. Isso faz diferença, porque qualquer coisa que ocupe sua memória de trabalho reduz sua capacidade de pensar. Você deve... mas se a gente tiver mais de um filho, a gente pode chamar ele de filho 1, filho 2. É que a gente quer economizar a nossa memória de trabalho. Então vai lá, 2, pega o 1 e vai... E 2 como apelidos de Bob e Joe, identificando os personagens que virá a conhecer ao longo desse livro. Os sistemas fictícios tomam mais tempo para mim pensar acerca de julgamentos e escolhas e tornarão mais fácil para você compreender algo que eu digo. Falando de sistema 1 e sistema 2, ele teve uma impressão, mas parte de suas impressões são ilusão. Isso foi uma pura reação do sistema 1, ela reagiu à ameaça antes de reconhecê-la. Esse é seu sistema 1 falando, reduz a velocidade e deixe o sistema 2 assumir o controle. Atenção e esforço. Na improvável eventualidade desse livro ser transformado em filme, o sistema 2 seria um personagem secundário que acredita ser o herói. O traço definidor do sistema 2 nessa história é que as suas operações são trabalhosas e é uma das principais características da preguiça, é sua preguiça. Uma relutância em investir mais esforço que o estritamente necessário. Como consequência, os pensamentos e ações que o sistema 2 acredita ter escolhido são muitas vezes orientados pela figura no centro da história, o sistema 1. Entretanto, há tarefas vitais que apenas o sistema 2 pode realizar, pois elas exigem esforço e ações de autocontrole, em que intuições e impulsos do sistema 1 são subjugados. Esforço mental. Se você deseja experimentar seu sistema 2 operando em plena carga, o seguinte exercício fará isso. Ele deve conduzir você aos limites da sua capacidade cognitiva dentro de 5 segundos.
Para começar, crie diversas sequências de 4 diálogos, todas diferentes, e escreva cada sequência numa ficha. Ponha uma ficha em branco no alto da pilha. A tarefa que você vai empreender chama-se Adicione 1. Funciona assim. Comece batendo no ritmo uniforme, ou melhor ainda se tiver um metrônomo. Metrônomo, não sei se você já viu aqueles filmes, que tem tipo um triangulinho em cima do piano, que ele fica assim. Ele serve pra você entrar no ritmo assim. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É coisa de músicos. Remova a ficha em branco e leia os 4 dígitos em voz alta. Espere 2 batidas, depois diga uma sequência em que cada um dos dígitos é original, aumentando em 1. Se os dígitos na ficha são 52,94, a resposta será 63,05 e manter o ritmo é importante. Eu não entendi nada. Poucas pessoas são capazes de lidar com mais de 4 dígitos na tarefa. Adicione 1. É o nome da tarefa, adicione 1. Mas ele adicionou bem mais que 1, cara. 5.294 mais 1 dá 5.295. Ele colocou 63,05. Não vou fazer esse negócio não. Se você gostaria de saber como que seu corpo está fazendo, o que o seu corpo está fazendo enquanto sua mente trabalha pesado, junte 2 pilhas de livros numa mesa robusta, ponha uma câmera de vídeo e apoie na direção do seu queixo. Ponha uma câmera de vídeo em uma e apoie seu queixo na outra. Deixe a câmera funcionando e olhe para a lente enquanto você trabalha nos exercícios. Adicione 1 ou adicione 3. Posteriormente, você vai descobrir nas alterações do tamanho de suas pupilas um registro fiel de como você deu duro na tarefa. Você deu duro. Tenho uma longa história pessoal com a tarefa Adicione 1. No início da minha carreira, passei 1 ano na Universidade de Michigan como visitante em um laboratório que estudava hipnose. Eu não acredito em hipnose. Eu acho que hipnose é um bagulho que simplesmente não existe. Saca? Quando eu vejo aqueles caras assim, agora você é um cachorro, agora você é um gatinho, eu acho aquilo um negócio muito mentiroso pra caralho, assim. Terapia eu acredito, terapia eu acho legal. Agora a hipnose, esse negócio, eu vou estalar o dedo e você vai dormir, dormiu. Eu acho que aquilo ali é combinadíssimo, ou a pessoa simplesmente fala, vou entrar nessas zoeiras, foda-se. Procurando um tema de pesquisa útil, encontrei um artigo da Scientific American em que o psicólogo Eckhart Hess descrevia a pupila como uma janela para a alma. Eu reli recentemente e voltei a achá-lo inspirador. Ele começa com Hess relatando que sua esposa notou que suas pupilas se dilatavam quando ele observava belas fotos da natureza. E termina representando 2 fotos impressionantes de uma mesma linda mulher, que de algum modo parece muito mais atraente numa foto que na outra. Há apenas uma diferença. A pupila estão dilatadas na foto atraente e contraídas na outra. Hess também escreveu a respeito da beladona, uma substância dilatadora da pupila que era usada como cosmético, e sobre compradores em um bazar que usam óculos escuros, de modo a ocultar dos vendedores o seu nível de interesse. Isso acontece em mesas de poker, tá? Quando eu era garçom, eu cheguei de trabalhar num evento de poker e os caras usam óculos escuros. E eles usam coisas também, tipo os penduricalhos, algumas coisas para mexer com a mão. Tudo para não mostrar para a pessoa que ela está muito empolgada. Porque quando você tem uma mão muito boa, você começa a investir meio devagar, que não sei o que e tal, para as pessoas se sentirem melhor do que você, colocar em você, otário, dá dinheiro pro pai! Né? E quando você está empolgadão, a pupila dilata, você fica com a mão nervosa, né? E aí eles levam essas coisas de artimanha. Os experientes jogadores de poker sabem fazer isso. Eu não faço a menor ideia de como se joga poker. Zero ideia. Truco, essas coisas, nunca. Uma das descobertas de Hess chamou particularmente minha atenção. Ele havia notado que as pupilas são indicadores sensíveis de esforço mental. Elas dilatam substancialmente quando as pessoas multiplicam
números de 2 dígitos e dilatam em maior grau com problemas difíceis e em menor grau com problemas fáceis. Suas observações indicaram que a reação ao esforço mental é distinta da excitação emocional. O trabalho de Hess não tinha muito a ver com hipnose, mas concluí que a ideia de uma indicação visível de esforço mental era promissora como tema de pesquisa. Um aluno de graduação do laboratório, Jackson Beatty, partilhou de meu entusiasmo e pusemos mão à obra. Beatty e eu desenvolvemos um equipamento semelhante a um consultório de um oculista, em que o participante do experimento ajustava a cabeça num apoio de queixo e testa e olhava para uma câmera ao mesmo tempo em que executava uma informação previamente gravada e respondia a perguntas sobre gravações das batidas de um metrônomo. As batidas disparavam um flash de luz infravermelho a cada segundo, batendo uma foto. No fim de cada sessão experimental, corríamos para revelar o filme. Nossa! Não sei se vocês são dessa época, mas antigamente, se você tirasse uma foto, você só ia ver ela depois que você revelasse. Você mandava um rolo de filme para a loja onde você comprou o rolo de filme, eles revelavam, te mandavam um envelope bonitão com as suas fotos lá. Então, se ficou borrado, se ficou torto, se tinha um dedo na frente da câmera, você só ia descobrir quando já era tarde demais. Ô, garoto, tá atrapalhando. Vem aqui dar bom dia, pessoal. Gente, esse aqui é o Osvaldo. A trilha sonora que vocês escutam aí de vez em quando de latido, é ele que faz. Dá bom dia, pessoal, Osvaldo. Para de ser mal educado, cara. Olha lá, pessoal, dá bom dia. Bom dia, pessoal. E agora sai. Tá atrapalhando o papai. Não pode ficar mordendo o pé do papai. Vai, Osvaldo, vai. Eu não sou seu brinquedinho, não. Tem os ossos pra você morder lá fora. Solta minha mão. Seu atrevido. Sai fora. Desculpa, gente, vocês têm criança em casa, vocês sabem como que é difícil. Beatty e eu nos encontramos em tarefas com ritmo, como a Adicione 1, em que sabíamos precisamente o que se passava na mente do objeto de estudo. A dado um momento, gravamos sequências de dígitos nas batidas do metrônomo e instruíamos a pessoa a repetir e transformar os dígitos um por um, mantendo o mesmo ritmo. Logo, descobrimos que o tamanho da pupila variava segundo a segundo, refletindo as alterações de exigências da tarefa. O formato de reação era um V invertido, conforme sua experiência ao tentar a tarefa de Adicione 1 ou Adicione 3. O esforço aumenta a cada dígito adicionado. O que você escuta atinge um pico quase intolerável, conforme se apressa a fornecer uma sequência transformada durante e imediatamente após a pausa. E relaxa gradualmente à medida que você descarrega sua memória de curto prazo. Os dados de pupila correspondiam precisamente à experiência subjetiva. Sequências mais longas invariavelmente causavam dilatações maiores. A tarefa de transformação aumentava o esforço e o pico, e o tamanho da pupila coincidia com o máximo de esforço. O Adicione 1, com 4 dígitos, leva a uma dilatação maior do que a tarefa de guardar 7 dígitos para recordação imediata. O Adicione 3, que é mais fácil e mais exigente, já observei. Nos primeiros 5 segundos, a pupila dilata cerca de 50% da sua área original. A pulsação cardíaca aumenta em cerca de 7 batimentos por minuto. Isso é o mais duro que alguém pode te dar. Há controvérsia. As pessoas desistem se maior esforço do que isso lhes for exigido. Quando expusemos nossos sujeitos pesquisados a mais dígitos do que eram capazes de lembrar, suas pupilas pararam de dilatar ou efetivamente encolhiam. Trabalhamos alguns meses num espaçoso apartamento de porão onde havíamos montado o sistema de circuito fechado, que projetava uma imagem da pupila da pessoa numa tela do corredor. Também podíamos ouvir o que estava acontecendo no laboratório. O diâmetro da pupila projetada era cerca de 30 centímetros. Observar se dilatar e se contrair
quando o participante estava executando algo, não era uma visão, executando algo era uma visão fascinante, uma atração e tanto para quem visitava o laboratório. Nós nos divertíamos e impressionávamos nossos amigos com nossa capacidade de adivinhar quando o participante desistiria de uma tarefa. Durante uma multiplicação feita de cabeça, a pupila normalmente dilatava a um tamanho grande e em alguns segundos e continuava grande enquanto o indivíduo continuasse a trabalhar no problema. Ela contraía imediatamente quando a pessoa encontrava uma solução ou desistia. Observando do corredor, às vezes, surpreendíamos tanto o dono da pupila quanto nossos convidados, perguntando por que você parou de executar a tarefa nesse exato momento. A resposta vinda de dentro do laboratório geralmente era: como você sabe? Ao que respondíamos: temos uma janela para a sua alma. As observações casuais que fazíamos do corredor às vezes eram tão informativas quanto os experimentos formais. Fiz uma descoberta significativa quando observava sem maior interesse a pupila de uma mulher durante o intervalo entre as tarefas. Ela permanecia em sua posição de apoio de queixo, de modo que eu podia ver a imagem do seu olho enquanto ela empreendia uma conversa rotineira com o pesquisador. Fiquei surpreso em notar que a pupila permanecia pequena e não dilatava visivelmente conforme ela conversava e escutava. Ao contrário das tarefas que estávamos estudando, a conversação mundana aparentemente exigia pouco ou nenhum esforço. Sabe quando você está conversando com um compadre? Mas é aquele negócio lá, é verdade, tá? Você vai fazendo outras coisas e conversando. Foda-se, é o seu automático falando com o automático da pessoa. Tanto quanto conservar na memória 2 ou 3 dígitos, foi o momento do eureka. Percebi que as tarefas que havíamos escolhido para o estudo eram excepcionalmente trabalhosas. Uma imagem me veio à cabeça: a vida mental. Hoje em dia, eu diria a vida do sistema 2. É normalmente conduzida ao ritmo de uma caminhada confortável, às vezes interrompida por episódios de corridas leves e, em raras ocasiões, um tiro frenético. Tiro não é tipo de pau-pau. Tiro é de dar um estirão, sabe? Uou, vou correr até eu cansar. Aí você cansa. Aí pega e volta ao ritmo normal. Os exercícios de Adicione 1 e Adicione 3 são tiros. E a conversa casual é uma caminhada, né? Que é aquela conversa automática, que você vai falando com a pessoa enquanto você está trabalhando, enquanto você está limpando, enquanto você está cozinhando, você vai conversando, cantando. É o ritmo da mentalidade 1. Descobrimos que as pessoas, quando ocupadas num tiro mental, podem ficar efetivamente cegas. Os autores de O Gorila Invisível tornaram o gorila invisível, mantendo os observadores intensamente ocupados na contagem de passes. Registramos um exemplo de cegueira um tanto menos dramático durante o Adicione 1. Nossos participantes eram expostos a uma série de letras piscando rapidamente enquanto executavam seu trabalho. Haviam recebido instruções de dar total prioridade à tarefa, mas também precisavam informar ao final da tarefa com os dígitos se a letra K aparecia em algum momento durante o experimento. A principal descoberta foi que a capacidade de detectar e informar a letra-alvo foi alterada no decorrer dos 10 segundos iniciais do exercício. Os observadores quase nunca perdiam um K que fosse mostrado no início ou perto do fim da tarefa, mas perdiam o alvo quase na metade das ocasiões em que o esforço mental se encontrava em seu pico. Embora tivéssemos imagens do olho muito abertos dos voluntários fitando diretamente, falhas de detecção seguiam o mesmo padrão invertido, né? Tipo, nenhum problema, identifiquei nenhum problema da pupila dilatada. A similaridade era tranquilizadora. A pupila era uma boa medida de excitação física que acompanha o esforço mental e podíamos seguir em frente e usá-la para compreender como a mente funciona. De modo bem similar ao medidor de eletricidade, né, tipo amperímetro,
fora de sua casa ou apartamento. As pupilas funcionam como um indicador do ritmo atual em que sua energia mental é utilizada. A analogia vai fundo. Seu uso da eletricidade depende do que você decidiu fazer, seja acender uma luz de um quarto, seja tostar uma fatia de pão. Quando você aciona o interruptor de uma torradeira, isso puxa a energia necessária, mas não mais que isso. De modo semelhante, decidimos o que fazer, mas temos controle limitado sobre o esforço de fazê-lo. Suponha que lhe seja mostrado 4 dígitos, digamos 9462. Guarde na sua cabeça. Guarde na sua cabeça. 9462. E que lhe diga que, para sua vida depende de que retenha na sua memória por 10 segundos. Por mais que você queira viver, você não conseguirá exercer tanto esforço nessa tarefa quanto seria forçado a investir para completar sua transformação de adicione 3 dos mesmos algoritmos. O sistema 2 e os circuitos elétricos em sua casa têm ambos capacidade limitada, mas reagem de forma diferente à ameaça de sobrecarga. Um disjuntor desmonta quando a demanda por corrente é excessiva, levando todos os dispositivos nesse circuito a perder energia de uma só vez. Por outro lado, a reação à sobrecarga mental é seletiva e precisa. O sistema 2 protege a atividade mais importante, de modo que ela recebe a atenção a atenção de que precisa. A capacidade reserva é alocada segundo a segundo para outras tarefas. Em nossa versão do experimento do gorila, instruímos os participantes a dar prioridade à tarefa com os dígitos, dos números lá. Elementar, Samuel. A tarefa com os dígitos. Sabemos que elas seguiram essa instrução, pois o timing do alvo visual não teve nenhum efeito na tarefa principal. Se a letra crítica era apresentada em um momento de alta demanda, o participante simplesmente não havia. Quando a tarefa de transformação era menos exigente, o desempenho na detecção era melhor. Ou seja, quando você está extremamente concentrado em fazer alguma coisa, tudo que acontece em volta te passa despercebido, saca? É por isso que os snipers, eles estão lá focados no tiro, tem um navegador, que é o cara que vai ver o azimuth, 2 graus para a esquerda, 3 graus para a direita, a velocidade do vento, a umidade do ar, tudo para o cara focar na função dele. Ele tem que disparar e acertar o alvo, saca? Bit e eu trabalhamos juntos durante apenas um ano, mas nossa colaboração teve grande efeito em nossas carreiras subsequentes. Acabamos nos tornando as principais autoridades em pupilometria cognitiva. Duvido que isso exista. E eu escrevi um livro intitulado Attention and Effort. Attention and Effort, que é atenção e esforço, que era baseado em grande parte no que aprendemos juntos na pesquisa subsequente que eu empreendi em Harvard no ano seguinte. O cara viu o olho de um monte de gente abrindo e fechando e escreveu um livro. Tá? Só básico. Esses dias eu quase escrevi um livro. Eu comprei uma pasta de amendoim. Como que era o nome? Pasta de amendoim vegana, 0 açúcar, cuca legal e tal. E aí eu coloquei na minha boca, eu falei, nossa, mas que coisa horrível. É ruim. Eu falei, nossa, isso é tão ruim. Eu acho que eu vou escrever um livro sobre o quanto esse produto é ruim. E aí a minha esposa falou, não, coloca leite condensado que fica legal. Tá lá até hoje. Que era baseado em grande parte do que aprendemos juntos na pesquisa lá na Harvard no ano seguinte. Aprendemos muito sobre a mente e funcionamento, no qual penso agora como sistema 2, com a medição de pupilas numa ampla variedade de tarefas. À medida que você se especializa numa tarefa, a demanda de energia diminui. Estudos do cérebro revelam que o padrão de atividade associado com uma ação muda à medida que a habilidade aumenta, com menos regiões do cérebro envolvidas. O talento tem efeitos semelhantes. Indivíduos muito inteligentes necessitam de menos esforço para resolver os mesmos problemas.
como indicado tanto pelo tamanho da pupila como pela atividade cerebral. Uma lei de menos esforço geral se aplica tanto no esforço cognitivo quanto no físico. Falava isso com a minha esposa ontem. Vocês sabiam que pensar emagrece? Quando você usa o seu cérebro para atividades de raciocínio, para atividades de trabalho mental e etc., pensar queima calorias, idem a você andar numa esteira e etc. Então, se você estudar bastante, pensar bastante, você emagrece como se fosse na economia, você pode na academia. Você pode ser um nerd maromba, tá ligado? Aqui é a regra de 3. Meu nível de conhecimento matemático é esse. Regra de 3. Na economia de ação, esforço é um custo e a aquisição de habilidades é impulsionada pelo equilíbrio de benefício e custo. A preguiça é algo profundamente arraigado em nossa natureza. As tarefas que estudamos variam consideravelmente com seus efeitos sobre a pupila, na linha base. Nossos indivíduos que estavam acordados, conscientes e prontos para iniciar a tarefa, provavelmente em um nível maior de alerta e prontidão cognitiva que o normal. Guardar 1 ou 2 dígitos na memória ou aprender a associar uma palavra com um dígito, 3 igual a porta, sabe? Gerava efeitos confiáveis no alerta momentâneo acima dessa linha base. Mas os efeitos eram minúsculos, apenas 5% do aumento no diâmetro da pupila associado ao adicione 3. Uma tarefa que exigia discriminar a intensidade de 2 sons provoca dilatação significativamente mais ampla. Pesquisa recente revelou que inibir a inclinação de se ler palavras distrativas, né, como na figura 2 que a gente viu, também induz a um esforço mental moderado. Testes de memória de curto prazo para 6 ou 7 dígitos foram mais trabalhosos. Como você mesmo pode experimentar, o pedido para lembrar e dizer em voz alta o número de telefone ou a data de aniversário do seu cônjuge. Também existe um esforço breve e significativo. Besteira, gente. Todo marido sabe o telefone e a data de aniversário da esposa. Isso é lenda. Ah, é? Como você mesmo pode experimentar. A multiplicação de cabeça, como números de 2 dígitos, e a tarefa do adicione 3 estão perto do limite de que a maioria das pessoas consegue fazer. A maioria, né? Porque eu sou extremamente veloz para fazer conta. Qualquer tipo de conta. Amor, fala uma conta aí para mim. 28, viu? Cara, eu sou muito rápido. Eu falo errado, mas é rápido que eu respondo. Muito rápido. Aqui a gente vai ver o que torna algumas operações cognitivas mais exigentes. Você quer ver? Você quer descobrir comigo? Então eu vou esperar você aqui amanhã, na continuação do nosso quadro Leitura de Fazedor. Todos os dias aqui você tem um encontro comigo para a gente ler um trecho de um livro. Nessa temporada estamos lendo o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, desvendando os segredos da mente, do raciocínio e de como você pode usar isso ao seu favor, tá? Vai ter reprise desse vídeo lá no nosso canal do YouTube se você perdeu o começo, se você perdeu os outros episódios desse livro ou os outros episódios dos outros livros que a gente está lendo junto. Esse aqui é o 4º livro que a gente está lendo junto. Você está ficando inteligente pra caramba. Você está lendo todo dia. Você é monstro do intelecto. Uou! Né? Então confere lá no YouTube que tem reprise, tá bom? Te espero aqui amanhã. Como eu sempre falo, agora é só você ir lá e colocar em prática o que você aprendeu nesse vídeo. Vai pra cima e um beijo lá naquele lugar. Fiquem com Deus e até amanhã, pessoal. Obrigadão.